leitores, eu sou a Isabela do Livro Após Outro. Será que o Rei Clausius conseguiu capturar a Princesa Clarissa? Hoje eu vim trazer para vocês a resenha de um segundo livro da série Os Segredos do Reino. É uma série, gente, que tá me prendendo bastante. Já tem resenha do primeiro livro aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. E hoje é dia de falar sobre justamente o segundo volume, Declínio do Reino. Essa série foi escrita pelo Lucas, publicado pela editora Sina, numa edição incrível. No primeiro livro a gente é apresentado ao reino de Merkland, um reino ali que tem um rei um pouquinho malvado, que é o Rei Clausius. O Rei Clausius é um rei tirano e a princesa Clarissa, sua sobrinha, vai justamente descobrir aí que o seu tio não é a pessoa que ela tanto esperava, e numa fuga ali desesperada, ela vai fugir do castelo do reino de Merkland. E nesse segundo livro aqui é justamente o desfecho dessa fuga. Será que a princesa Clarissa vai enfrentar o seu tio e desmascarar o Rei Clausius para o povo de Merkland? O que será que o Rei Clausius vai aprontar? Enfim, vamos descobrir nesse segundo volume. Nesse segundo livro, além da princesa Clarissa ainda estar desaparecida, ainda o Rei Clausius não sabe o paradeiro da princesa Clarissa, ainda chega uma nova figura no reino de Merkland, que é a esposa esquecida do Rei Clausius. A Pandora vai garantir muita aventura e muita confusão no reino de Merkland, pode acreditar, e muitos outros personagens vão surgir na trama. Eu tenho que confessar que esse segundo volume me prendeu muito, e eu fiquei ali bem intrigada com a trama, bem intrigada pra onde a história ia, com os novos personagens aparecendo. Eu gostei bastante de vários personagens, e eu gostei muito de como o autor foi introduzindo esses personagens, de como ele foi mostrando a relevância daquele personagem para a história e de como cada personagem contribuiu para a trama, seja botando mais lenha na fogueira ou trazendo alguns mistérios, solucionando alguns mistérios, enfim. Foram personagens que contribuíram muito para a trama, que trouxeram um clima mais tenso, trouxeram mais mistérios, trouxeram mais tensão para a história. Então eu gostei bastante. E os personagens que já nos foram apresentados no primeiro livro, né, Segredos do Reino, foram ainda mais desenvolvidos nesse livro, tiveram sua personalidade muito mais desenvolvida, afloraram mesmo, né? É bem interessante porque o livro ele foca um pouquinho mais na princesa Clarissa, no Rei Clausius e também no Miguel. São esses os personagens principais, apesar de que nesse livro, como nós temos vários outros personagens, a narrativa deles, as perspectivas deles também aparecem na história. Mas é muito interessante ver esses três personagens mudando ali conforme a história, vendo as suas diversas faces e trazendo aquele clima mais tenso para a história de será que o Rei Clausius vai mudar? Eu gostei bastante de como a princesa Clarissa foi amadurecendo ao longo da trama, de como ela foi mudando seus pensamentos. Enfim, eu gostei bastante do desenvolvimento da princesa Clarissa e também do Miguel. Já em relação à magia da história, o livro ele não foca muito na magia, então a magia não é um elemento muito presente, tanto nesse livro como no primeiro, mas nós temos ali um pequeno vislumbre, uma pequena parte da magia ali que é inserida na história. E nesse segundo livro isso também é mais explorado, isso também é mais mencionado, é mais, enfim, desenvolvido ali na trama. É uma parte muito interessante que traz muito mais tensão pra história, traz muita mais emoção. Enfim, é uma parte bem tensa ali da história. Mas eu gostei de como a magia foi inserida, é realmente aquela magia de histórias mais medievais, de histórias mais antigas. Aquela magia de livros, de feitiços e feiticeiros, enfim. Eu gostei bastante. Mas isso ainda ficou ali um pouco vago. Provavelmente vai ser mais explorado no terceiro livro. E como vai ter terceiro livro para encerrar essa trilogia Segredos do Reino, então claramente que o final desse livro foi ali um pouco vago, foi um pouco aberto. Mas é porque, minha gente, a emoção, a verdadeira emoção, tá no terceiro livro. Eu tô bem ansiosa pra esse terceiro livro, porque apesar desse livro aqui nós tivemos vários segredos revelados, vários mistérios desvendados, ainda assim ficou ali várias coisas pra serem reveladas. Algumas coisas o leitor já sabe, mas alguns personagens não, porque nesse livro aqui, nesse segundo livro, no primeiro também, mas nesse segundo livro tiveram ainda mais narrativas que falavam sobre o passado, sobre acontecimentos do passado e que explicavam muita coisa da história, muita coisa relevante da história que tinha acontecido no passado. Eu achei uma forma muito legal do autor trazer essas partes importantes da história, que falavam sobre mistérios, que revelavam ali alguns mistérios, que desvendavam alguns mistérios, enfim. Partes muito interessantes da história,
mas o autor ele conseguiu trazer tudo isso de uma forma que não ficasse cansativa a história. Ele sempre fica voltando no passado. Então essas cenas elas são narradas quando aquele mistério, aquele ponto principal lá entra na história. E aí o autor ele vai lá e narra aquele acontecimento. Só que não necessariamente os personagens sabem daquilo que aconteceu. Todos os personagens, no caso, né? Às vezes só o Rei Causos mesmo que sabe. Então isso é muito interessante porque nós, leitores, sabemos o que aconteceu, mas às vezes a Clarissa não sabe, o Miguel não sabe. Então eu achei isso muito legal porque o leitor consegue mover ali as peças do quebra-cabeça pra tentar desvendar o mistério, pra tentar ver o que vai acontecer, mas os personagens não sabem e ver a reação deles diante daquilo. Enfim, eu achei muito legal esse método que o autor escolheu para trazer essas lembranças do passado, mas ao mesmo tempo deixar o leitor ali à parte da situação. E a surpresa mesmo não fica em relação ao que aconteceu, mas sim em relação ao que os personagens vão fazer com aquela informação. Dito isso, muita coisa ainda tem que ser explicada, e não só muita coisa tem que ser explicada, mas eu quero saber muito o que vai acontecer com o reino de Merkland nesse terceiro e último volume da história. Lembrando que neste mês de novembro tem Black Friday. O site da Editora Sina está recheado de promoções, livros por R$10, R$15, enfim. O site vai estar aqui na descrição, aproveite. E eu também vou deixar o link para vocês no site da Editora Sina com um combo do primeiro livro e o segundo livro dos Segredos do Reino, para vocês conhecerem aí o reino de Merkland e desvendar os seus segredos e mistérios. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou curioso nesses livros, leia, vai aqui no link da descrição. Aproveita e curte este vídeo. Me fale aqui nos comentários qual é o seu reino favorito, qual o livro ali que trouxe o seu reino favorito, que você realmente se sentiu dentro dele. Eu gostei muito de conhecer o reino de Merkland e eu confesso que pra mim eu mergulhei muito nessa trama. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e eu vejo vocês no próximo.